Ele era o tipo de aluno que os professores temiam ter na sala. O tipo de criança que, ao entrar na sala de aula, fazia os olhares se voltarem com expectativa. Mas não da boa. Era como se todos já soubessem: hoje vai ter confusão. Ele falava alto, interrompia, andava pela sala sem permissão. Às vezes gritava sem motivo aparente. Outras, chorava ao ser contrariado por algo banal, como mudar a ordem das atividades. Na roda dos pais no portão da escola, o nome dele já vinha carregado de um peso que não deveria caber a ninguém, muito menos a uma criança de 8 anos. Ele é o problema. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás da inquietação, por trás das reações que pareciam sem sentido, havia uma mente pulsando, complexa, intensa, única. Uma mente que só precisava de um momento, um detalhe, um gesto que fizesse tudo se encaixar. E esse gesto veio de onde ninguém esperava. Tudo mudou com um simples traço na lousa. Um detalhe quase invisível para todos, menos para ele. Foi nesse instante que os rótulos começaram a cair, e a verdade que estava sufocada dentro dele finalmente encontrou uma brecha para respirar. Essa é a história de Samuel. E talvez seja a história de muitas outras crianças que não têm voz, mas carregam um mundo inteiro dentro de si. Samuel tinha 8 anos, mas sua presença parecia ocupar mais espaço do que seu corpo permitia. Morava com a mãe, Dona Teresa, e o irmão mais velho, num pequeno apartamento de um bairro simples da periferia. O pai havia saído de casa quando ele ainda engatinhava. E desde então, Teresa carregava tudo sozinha. Trabalho, casa, filhos, e a culpa constante por não entender o próprio filho. Samuel não olhava nos olhos com facilidade, e quando o fazia, parecia ser apenas por um instante, como se o mundo ao redor estivesse sempre mais interessante do que as pessoas nele. Gostava de coisas que a maioria ignorava. Padrões no teto, as rachaduras nas paredes, o barulho da chuva tocando cada tipo de superfície. Ficava horas observando os detalhes da mesma figura nos livros e se recusava a usar roupas com etiquetas ou tecidos ásperos. Na escola, era constantemente mal interpretado. Sua energia era confundida com rebeldia, suas crises com falta de educação e sua solidão. Ninguém via. Samuel falava sim, mas raramente era compreendido. Dizia frases fora de contexto, citava trechos inteiros de filmes e desenhos, como se fosse sua forma de comunicação com o mundo. Os colegas riam, os professores tentavam, mas com o tempo, desistiam. Ele não aprende como os outros, diziam. Tem alguma coisa errada. Na maior parte do tempo, Samuel vivia em seu próprio ritmo. Um ritmo que parecia desafinar com o resto da sala, da escola, da vida. Mas havia algo em seus olhos. Uma intensidade que escapava quando ninguém estava olhando. Como se, lá no fundo, ele soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas não conseguisse expressar do jeito que esperavam. E talvez por isso, por ninguém saber como alcançá-lo, tenham começado a chamá-lo de problema. Ele é agressivo. Não obedece. Está atrapalhando os outros alunos. Essas foram as palavras que Dona Teresa ouviu ao ser chamada à escola mais uma vez. E naquele dia, a diretora foi ainda mais direta. Talvez o melhor seja procurar outra instituição. Aqui, nós não temos estrutura para lidar com ele. Teresa apertou os olhos para conter as lágrimas. Já não era a primeira vez que ouvia algo assim. Em outras escolas, em outros consultórios, em outros corredores frios. Mas ouvir que o próprio filho era um peso, como se fosse um obstáculo ao invés de uma criança, ainda a machucava com a mesma força de antes. Os professores estavam exaustos. A sala já via Samuel como um incômodo. Ele interrompia as aulas, falava alto, se recusava a copiar da lousa e às vezes se levantava e começava a andar de um lado para o outro, sem pedir licença. Quando ficava frustrado, chorava alto, se escondia embaixo das mesas ou batia com força a palma da mão no próprio rosto. Mas o que ninguém parecia se perguntar era: por quê? Foi encaminhado para um psicólogo, depois para um neuropediatra, e então veio a palavra que ninguém sabia muito bem como lidar: autismo. O diagnóstico, embora necessário, caiu como um rótulo e não como um mapa. Na escola, muitos usaram a palavra como justificativa. Ah, é por isso.
Mas o comportamento continuava sendo visto como um empecilho. Samuel virou o aluno problema, o que atrapalha, o que precisa de algo especial que a escola não tem, o que está fora do padrão. Enquanto isso, ele apenas existia, do jeito que sabia, tentando entender um mundo que o empurrava para fora, quando tudo o que queria era um lugar para caber. Aos olhos da maioria, Samuel estava fadado ao fracasso. As expectativas eram baixas, a paciência curta e a empatia quase inexistente. Só que um detalhe, um único detalhe, ainda estava prestes a mudar tudo. Era uma tarde qualquer, daquelas em que a rotina parece engolir qualquer chance de surpresa. O sol atravessava os vidros embaçados da janela da sala de aula, formando manchas quentes no chão. A professora tentava, mais uma vez, manter a turma atenta à equação na lousa, mas a maioria apenas fingia acompanhar. E no fundo da sala, lá estava ele, Samuel, sentado, mas sempre em movimento. Balançava o corpo para frente e para trás num ritmo quase hipnótico, como se aquele pequeno gesto o mantivesse ancorado num mundo que nem sempre fazia sentido. Os olhos não estavam no caderno, mas também não estavam vagos. Ele encarava a lousa, como quem vê algo além do que está sendo dito. Então aconteceu. Sem aviso, sem levantar a mão, sem pedir licença, ele se levantou. Foi como se algo dentro dele dissesse que aquele momento não podia passar. A sala se silenciou de um jeito estranho. Todos olharam, alguns com desdém, outros com aquele ar de lá vem ele de novo. A professora, já exausta de interromper as escapadas silenciosas de Samuel, abriu a boca para chamá-lo de volta. Mas parou. Ele não saiu correndo, não se escondeu, não fez nenhum barulho. Apenas caminhou até a frente da sala e, com toda a naturalidade, pegou um pedaço de giz e começou a escrever. Um número, depois outro e outro. Mas não era aleatório. Não eram os rabiscos desconexos que muitos esperavam. Era ordem, era lógica, era solução. A equação que a turma sequer tinha compreendido ainda estava ali, no canto da lousa, inacabada. E Samuel, com precisão quase cirúrgica, a completava. Mas não apenas isso. Ele acrescentava passos, criava variações, desenhava padrões com as respostas. De repente, símbolos matemáticos viravam formas visuais. Era como se estivesse ilustrando um pensamento. Um pensamento que fluía com clareza impressionante. A sala inteira parou. Até os mais desatentos estavam em silêncio, hipnotizados. A professora se aproximou devagar, olhou para os números, conferiu as operações e então percebeu. Ele não só resolvera corretamente a equação que estava no quadro, ele tinha expandido o raciocínio, descobrindo uma lógica interna que sequer fora proposta. Ela não acreditava no que via. Samuel, como você fez isso? Perguntou, tentando conter o impacto da própria voz. Ele parou por um instante. A mão ainda segurava o giz. O olhar, que tantas vezes parecia perdido, agora estava fixo, firme. E a resposta veio, sem esforço, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vi o caminho, a conta me mostrou. E naquele instante, algo que nenhuma avaliação jamais captou se revelou. Samuel não era apenas um menino inquieto tentando sobreviver a mais um dia de aula. Ele era alguém que pensava de forma diferente. Alguém que via padrões onde os outros viam confusão, que transformava números em imagens, que compreendia no silêncio da própria mente aquilo que os livros escolares mal sabiam ensinar. Não houve aplausos, não houve discurso, só um silêncio carregado de algo novo, respeito. Naquele momento, a professora compreendeu. Samuel não estava fora do conteúdo, ele estava além. E pela primeira vez, ela se deu conta do quanto o olhar sobre ele precisava mudar. Não por pena, não por obrigação, mas por justiça. Ele não era o aluno problema. Ele era, na verdade, a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. E a resposta estava ali, escrita com giz branco sobre a lousa verde. Depois daquele dia em que Samuel se levantou e escreveu na lousa, como se traduzisse um idioma que só ele sabia, algo invisível, mas profundamente real, começou a se transformar. A sala de aula, antes cheia de olhares cansados e impaciência, passou a ter outra temperatura. Não era mágica,
Não era redenção instantânea, mas era um começo. Samuel continuava o mesmo. Balançava o corpo para frente e para trás, evitava contato visual, se retraía quando a sala ficava barulhenta. Mas agora ele era visto. A professora, antes sempre à beira da exaustão com suas interrupções, passou a observar com atenção o que antes julgava. Quando ele se mexia demais na cadeira, ela já não via desobediência. Via tentativa de autorregulação. Quando ele parecia alheio com o olhar perdido, ela já não se irritava. Sabia que ele não estava fora da aula, mas que a aula acontecia dentro dele, de um jeito que o quadro negro não conseguia explicar. Até a maneira dela ensinar começou a mudar. Trouxe novos materiais, inseriu mais cores, mais formas. Começou a explorar caminhos visuais para os conteúdos, inspirada nas sequências que Samuel criara. E não fazia isso apenas por ele, mas porque, de alguma forma, toda a turma começou a aprender mais. Os colegas, claro, não mudaram todos de uma hora para outra. Alguns ainda riam, ainda cochichavam, ainda o chamavam de esquisito nos corredores. Mas havia algo diferente nos olhos deles. Um desconforto, uma dúvida. E essa dúvida, curiosamente, foi virando curiosidade. Um pequeno grupo começou a se aproximar. Não com afeto forçado, mas com verdadeiro interesse. Passaram a desafiá-lo com enigmas e jogos de lógica. Riam quando ele resolvia de formas inesperadas. Um dia, uma das meninas do grupo lhe entregou um caderno de capa azul com letras desenhadas à mão. Desafios para o Samuca. Ele recebeu o caderno em silêncio. Os dedos hesitaram na capa. Por um segundo, seus olhos brilharam com uma luz que nem mesmo a professora havia visto antes. Ele não sorriu com a boca. Samuel quase nunca sorria assim. Mas o brilho nos olhos dele foi tão verdadeiro que todo o grupo percebeu. A notícia daquele momento na lousa chegou à diretora. Ela, que antes o via como um fardo, um aluno difícil que ocupava demais a atenção dos professores, agora queria entender. Chamou a professora. Conversaram, pesquisaram, reviraram os relatórios antigos. Foi ali que ouviram pela primeira vez com convicção o que ninguém até então tinha tido coragem de dizer em voz alta. Samuel poderia estar no espectro autista, não como um rótulo, mas como uma chave, uma chance de compreender, de apoiar, de adaptar. A mãe foi chamada à escola. Quando ouviu as palavras, as lágrimas vieram antes mesmo das explicações. Mas não foi um choro de medo. Foi o alívio de alguém que carregava a culpa sem saber por quê. O alívio de quem finalmente entendia que o filho não era errado, só não havia sido compreendido. Com o tempo, Samuel começou a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, uma nova rotina que envolvia não moldá-lo ao mundo, mas ajudar o mundo a entendê-lo. Pequenas mudanças na sala, como um cantinho silencioso e uso de apoio visual, começaram a fazer diferença. E então veio o final do trimestre. A escola organizou uma pequena mostra de projetos. Os alunos podiam apresentar algo que haviam criado. Ninguém esperava que Samuel participasse. Ele nunca havia subido num palco. Nunca se sentira parte daquele tipo de evento. Mas ele subiu, não para discursar, isso ainda era difícil, mas acompanhado do pequeno grupo que o acolhera, apresentou um projeto que criaram juntos. Um quadro branco interativo, com jogos matemáticos visuais, criados por ele, para que outras crianças resolvessem de forma divertida. A plateia, composta por pais, professores, funcionários, ficou em silêncio por um instante. Depois vieram os aplausos, longos, sinceros. Pais que antes reclamavam das manias de Samuel, agora sorriam, emocionados. Alguns até se levantaram, tiraram fotos. A diretora, com os olhos marejados, disse algo que ecoou muito além daquela tarde. Esse menino nos ensinou mais do que muitos livros. E ninguém duvidou. Quantos Samuéis passam pelas escolas todos os dias, sem que ninguém enxergue? Quantas crianças carregam o peso de um rótulo, sem nunca terem sido ouvidas, observadas com cuidado, compreendidas de verdade? Samuel não precisava ser consertado. Ele precisava ser compreendido. O que parecia problema era apenas a superfície de uma mente que operava de um jeito diferente. E, como tantas outras crianças no espectro autista,
Ele precisava de um ambiente que enxergasse além da aparência. Aquela escola mudou, não por mágica, mas por uma escolha. Alguém decidiu ver. Alguém decidiu apertar o pause no julgamento e o play na escuta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 100 crianças no mundo está no espectro autista. E muitos ainda enfrentam rejeição, bullying, diagnósticos tardios e uma educação que não foi feita para acolhê-los. Mas e se cada escola tivesse a coragem de fazer o que aquela professora fez? E se cada diretora tivesse a humildade de repensar o que acha que sabe? E se fosse com o seu filho? Hoje, Samuel segue aprendendo, à sua maneira, com seus ritmos, seus silêncios, suas descobertas. Ainda enfrenta desafios, mas não está mais sozinho. E talvez, depois de ouvir essa história, mais nenhuma criança precise estar.